você tem a igreja que merece. Essa fala não é minha. Essa fala é de um pastor muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. Assista o vídeo e você vai entender o que eu quero dizer. Semana é a taxa de batismo cobrada pela Igreja Batista da Lagoinha, em São Paulo, liderada pelo pastor André Fernandes. Segundo informações, a igreja estaria cobrando R$ 80 para cada pessoa que desejasse se batizar. O valor seria referente à compra obrigatória da camiseta usada no dia do batismo. A mensagem divulgada em um grupo próprio da igreja foi clara: quem não comprar a camiseta e a pulseira não poderá se batizar. Na mensagem também foi informado que o pagamento pode ser feito por Pix ou cartão. Essa cobrança gerou revolta entre muitos cristãos. Afinal, o batismo é um mandamento bíblico e sempre foi realizado sem custo, como acontece na maioria das igrejas evangélicas. Alguns internautas compararam essa prática com a venda de indulgências que acontecia na Igreja Católica na época de Martinho Lutero. É preocupante ver em pleno século XXI igrejas cobrando por algo que Jesus nos mandou fazer gratuitamente. De acordo com a própria Lagoinha, 2.500 pessoas foram batizadas. Se cada uma pagou 80, logo o valor arrecadado chega a 200 mil. Jesus nunca... Veja o que Deus diz sobre isso. Jeremias, no capítulo 5, versículo 30 e o versículo 31. Olha o que Deus está dizendo sobre isso. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E o que farei no fim disso? Ora, olha o que Deus está dizendo. Coisas espantosas e horrendas estão fazendo com a minha palavra. Estão fazendo com a minha igreja. E o detalhe, o povo assim o deseja. Deus está dizendo que o povo está querendo essas coisas. E isso é sério. Por que eu disse que você tem a igreja que você merece? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. A palavra de Deus, ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Por exemplo, na época de Martinho Lutero, as pessoas, elas não tinham acesso à palavra de Deus. Elas não tinham acesso à verdade. Por isso, elas eram enganadas. Hoje não. Hoje é o contrário. Você aí tem acesso livre à palavra de Deus. Ora, se você tem acesso livre, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está bem traduzida no português. Se você tem acesso o que é verdade, o que é certo e o que é errado, e você ainda é enganado por essas igrejas, é porque você quer, é porque você deseja. Se você tem a capacidade cognitiva de ler, de ouvir, de entender o que é certo e o que é errado, e você ainda é enganado, é por culpa sua. A culpa é sua. Se você faz parte de uma igreja, se você frequenta uma igreja e você ouve algo do líder e você não questiona, você não procura saber se aquilo ali é certo, se é errado, a culpa é de quem? É do líder? Não é sua. Cabe a você saber se você está sendo enganado ou não. Aonde que a Bíblia diz que é necessário pagar para ser batizado? Claro que não. A condição de você ser batizado é você crer. Crer em quê? Crer na palavra, crer em Jesus. Essa é a condição de você ser batizado nas águas. E você precisa entender o que é ser batizado nas águas. Qual é o significado do batismo nas águas?
Por exemplo, o batismo nas águas é um ritual, é um rito de iniciação na fé cristã. Quando você se batiza, você está declarando que você, a partir daquele momento, você é um discípulo de Cristo, que você, a partir daquele momento, você passa a ser um cristão. Se você for em Mateus capítulo 3, quando João Batista começa a batizar, ele fala: arrependei-vos e seja batizado. O batismo está condicionado a entendimento. Você precisa entender que você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Aí você vai se batizar. A partir desse batismo, você passa a ser uma nova criatura. Você nasce e você passa a viver uma vida com Cristo, uma nova vida. Isso é o batismo. Agora, você cobrar para ser batizado, você precisa. Essa cobrança. Não seja mais enganado. Procure uma igreja verdadeira. Você quer saber se uma igreja é verdadeira? Vou te dar uma dica. Se você entrar numa congregação, em uma igreja, se o líder estiver falando de Jesus, é uma igreja verdadeira. Igreja que fala de Jesus é porque é uma igreja verdadeira. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o assunto, o foco, a centralidade é o Senhor Jesus. Essa é uma condição de uma igreja ser verdadeira. Se ela falar de Jesus, é porque é uma igreja verdadeira. Ok? Agora, sobre dinheiro, ofertar, dizimar a casa de Deus, é bíblico sim. Se você tiver condição de ofertar a casa de Deus, de dizimar, faça isso, mas faça de coração. Não faça porque tem alguém te obrigando. Se alguém te obrigar a dar dinheiro na igreja, isso é extorsão. O dízimo, a oferta é voluntariamente. Tem que ser de coração. Ok? Isso está na Bíblia. Faça isso. Se você puder, tiver condição, faça isso. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não vou lembrar qual é o capítulo e versículo, ele diz assim, em uma das suas cartas: quem tem semente, semeie, plante. Agora, quem tem pão, coma. Não dei pão à igreja, dei semente, semeie. O pão você coma. Agora, se você tiver condição de semear na casa de Deus, faça isso e Deus vai te recompensar. Ok? Espero que esse vídeo possa te abençoar de alguma forma. Não siga doutrinas de homens e nem doutrinas de demônios. Siga a doutrina dos apóstolos. A igreja verdadeira, ela é baseada na doutrina dos apóstolos. Amém? Que Deus te abençoe.